Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Eu sou o evangelista Edson Teixeira e é uma alegria muito grande poder estar aqui nesse programa ao redor do mundo. Eu sei que nessa tarde, nesse momento, nós seremos grandemente abençoados. E eu quero dizer para você que eu tenho uma mensagem muito especial para ministrar ao seu coração hoje. Hoje, durante essa programação, eu vou estar falando também do meu chamado à nação da Guatemala e o período em que eu vivi nessa nação e como que o cuidado extraordinário, bondoso e sobrenatural de Deus esteve sobre a minha vida e sobre a minha família. Falando isso na esperança e na certeza de que princípios, enquanto eu conte a experiência, eu sei que princípios de Deus serão lançados sobre o seu coração e você também receberá fé suficiente para fortalecer e abençoar a sua vida. Depois também vou estar trazendo uma meditação, segredos para a gente viver uma vida bem-sucedida no meio de uma sociedade que está em constantes mudanças. Nós vivemos nessa sociedade líquida, em que as coisas não têm mais forma, estão sendo mudadas constantemente. E nós vamos pensar sobre como ter uma vida firme, uma vida alicerçada, uma vida concretizada na palavra de Deus e não sermos levados por esses ventos de mudanças que vêm em cada geração. Eu quero aproveitar aqui no começo desse programa e pedir para você a gentileza de você compartilhar esse link, você mandar uma mensagem para o seu amigo, você que está nos assistindo pelo YouTube, pelo Instagram, você que está nos assistindo pelo Facebook, você pode compartilhar esse link, você pode mandar isso para os seus amigos, para as pessoas a quem você está convivendo, tendo essa amizade, como a gente sempre fala, online, mas é uma amizade verdadeira e que você ama essas pessoas e você pode enviar esse link para essas pessoas que com certeza serão também abençoadas. Seja bem-vindo a esse programa ao redor do mundo. Nós vamos ouvir uma pequena canção, enquanto isso, uma parte de uma canção, enquanto isso você pode fazer esse compartilhamento e daqui a pouquinho, em alguns minutos eu volto para fazer uma homenagem a 3 pessoas muito importantes na minha vida. Pessoas que fizeram diferença na minha vida e eu quero fazer uma homenagem, um agradecimento a essas pessoas aqui dentro de alguns minutinhos. Vamos ouvir essa canção e a gente já volta. É com o coração muito agradecido que eu quero tomar esses minutos para fazer uma homenagem e um agradecimento a três grandes líderes, 3 homens muito importantes, não só dentro da nossa denominação, como também fora dela. São homens que fizeram parte da minha vida, foram homens que Deus os usou. Eu não sei se Deus me colocou no caminho deles ou se Deus os colocou no meu caminho, mas o fato é que eles foram instrumentos de Deus para me abençoar. Claro que não foram apenas esses 3 homens, tantos outros homens que eu tenho falado o nome deles pelo Brasil, nos púlpitos de nossas igrejas, da nossa denominação e de outras denominações eu tenho usado, como por exemplo, o nome do nosso pastor, o meu pastor Joel. Eu tenho usado o nome do pastor Hilton de Paula, da Igreja Presbiteriana Renovada. Tenho usado o nome do pastor Donizete, de Piracicaba. Tenho usado o nome do pastor Oswaldo do Vale, lá de Anápolis, do pastor Guido Pires Borges, das Assembleias de Deus. Homens, pastor Manuel Martins, pastor Ari Cesário, homens que foram bênçãos de Deus na minha vida. Mas eu gostaria de fazer essa homenagem a 3 homens que eu sirvo a essa denominação, eu sirvo a Deus nessa denominação há 32 anos
por causa dessas pessoas, de pessoas como elas, que influenciaram a minha vida, que abençoaram a minha vida, que enxergaram em mim, embora um garoto, enxergaram em mim um potencial e que foram bênçãos na minha vida, não apenas quando eu fazia as coisas certas, foram bênção na minha vida até mesmo quando eu fiz coisas erradas. Estiveram do meu lado, me ajudaram, me sustentaram, me apoiaram, me levantaram. São pessoas que o meu coração é eternamente grato a Deus pela vida delas. E uma dessas pessoas é o pastor Orlando Silva. O pastor Orlando Silva foi presidente do Conselho Nacional da nossa denominação por muitos anos. Ele e a sua esposa, a irmã Neuza, foi uma honra conhecê-los. Eu era um garoto de 19 anos de idade quando conheci o pastor Orlando Silva. Ele era o presidente do Conselho Nacional e, na sua simplicidade, foi dormir no mesmo quartinho que eu estava dormindo. Oramos juntos e ali ele começou a me abençoar muito com suas palavras e demonstrou que acreditava em mim. Quando eu voltava da Amazônia para São Paulo, um menino sem conhecimento, apenas com muita fome de Deus e com o desejo de fazer com que Jesus viesse a ser conhecido, mas sem ter teologia, sem ter um passado brilhante, ele abria a porta de sua igreja em São Miguel Paulista, e ele me recebia com muito amor e com carinho, me deixava pregar, me abençoava com as ofertas, supria minhas necessidades, me incentivava a seguir à frente, sempre me apoiou. Sou casado e essa semana completaram-se 27 anos de casamento, e eu lembro que eu cheguei para o pastor Orlando Silva e perguntei para ele como que era a nossa obra no estado do Rio de Janeiro. E ele então disse para mim: você não conhece o estado do Rio de Janeiro? Eu falei: não, a nossa obra lá não. E ele pegou um cartãozinho dele e ele escreveu ao pastor João Marcos, na época que era o presidente da Convenção do Rio de Janeiro, e disse: receba o evangelista Edson Teixeira, esse jovem. E eu fui, fiquei 15 dias pregando na cidade de Nova Friburgo, e foi lá que eu conheci a Loruama, que hoje é a minha esposa. Então até nisso o pastor Orlando Silva foi uma bênção para a minha vida. A sua esposa hoje, a irmã Neuza, está completando mais um ano de vida, está de aniversário hoje. Então, junto com essa homenagem, eu deixo aqui os meus parabéns para a nossa querida irmã Neuza, que o Senhor te abençoe, te guarde, te prospere, juntamente com seus filhos, com os seus netos, cada membro de sua família sejam abençoados pelo Senhor. O segundo pastor que eu gostaria de expressar meus agradecimentos nessa simples homenagem é o pastor Ivan Nunes. O pastor Ivan Nunes, junto com a sua esposa, irmã Marlene, eles têm sido uma bênção para mim. Já há muitos anos nós nos conhecemos, mas especificamente de 11 anos para cá, quando eu vim embora da América e voltei para o Brasil com um desejo de começar a trabalhar com os países, com os estados pobres, com as cidades pobres da nossa nação. Na época era o Projeto em Ação. O pastor Ivan Nunes me deu todo o apoio. Me apoiou, me incentivou, abriu mão de uma tenda, nos emprestou a tenda, depois arrumou uma outra tenda. Como presidente do Conselho Nacional, nos ajudou de uma forma imensa, esteve conosco em alguns lugares, foi para o Haiti, depois foi junto com a sua esposa para o Haiti com a gente, ajudar a cuidar dos órfãos, depois mandou sua filha, seu genro, depois mandou sua nora, e depois mandou membros da sua igreja, outras pessoas, e além disso, as cruzadas que a gente realiza no Nordeste, sempre tem membros da sua igreja, pessoas do seu estado representando a sua igreja, nos abençoando. Um homem que me adotou como seu filho. Seus filhos eu sinto que são os meus irmãos, são queridos do coração, e eu tenho um carinho muito especial por essa família. Está aqui pastor Ivan, irmã Marlene, a gratidão do meu coração pela vida de vocês, pelo apoio de vocês, por vocês serem uma bênção na minha vida. Eu sou o que eu sou e eu faço aquilo que eu consigo fazer
porque Deus levantou pessoas como vocês para serem bênção na minha vida. A terceira pessoa que eu gostaria de fazer uma homenagem, uma palavra de agradecimento aqui nesse programa é o atual presidente do nosso Conselho Nacional, pastor Luiz Fernandes Bergamin, que também me conhece já desde quando eu tinha 19 anos de idade. Lembro quando me disseram que era necessário eu ter uma carta de apresentação para poder sair pelo Brasil pregar. E eu tinha um chamado de pregar pelo Brasil, mas eu não tinha credencial, eu não tinha carta de apresentação, eu não tinha passado por nenhum seminário, eu não tinha feito nada. E o pastor Luiz Fernandes Bergamin fez essa carta. Eu acho que o escritório é lá na rua 7 de Abril, no centro de São Paulo. Eu acho que era isso. E eu fui, e ele me recebeu com muito amor e carinho e fez essa carta. E eu saí dali daquele escritório me sentindo um jovem evangelista muito importante, porque eu tinha a carta do presidente da Convenção Estadual de São Paulo. Ele não tem noção de como que com esse pequeno gesto ele me abençoou muito. E hoje, com o Projeto Compaixão, que é um projeto que está ligado à nossa denominação, embora nós trabalhamos com dezenas e dezenas de denominação, mas ela teve a sua origem na nossa denominação. O Luiz Fernandes Bergamin, o nosso querido pastor, tem nos apoiado, tem investido na nossa vida, não apenas em oração, mas também financeiramente, tem nos apoiado nessas cruzadas que a gente realiza no Brasil. Então, pastor Luiz Fernandes Bergamin, sua esposa, a irmã Irani, está aqui, uma pessoa que está com um coração muito agradecido. Já um bom tempo eu venho sentindo no meu coração o desejo de fazer uma homenagem singela, simples, a esses 3 grandes líderes da nossa obra. São homens que você tem acesso a eles. Eles não são estrelas, eles não são superstar, eles são pessoas simples. Sempre que precisei, tive acesso a eles. Não viviam atrás e não vivem atrás de holofotes. Você tem acesso a essas pessoas, são pessoas simples, continuam simples. Todos eles, graças a Deus, estão vivos hoje na nossa geração. E eu expresso aqui minha gratidão a Deus pela vida de vocês. Que o Senhor os abençoe. Nós vamos ouvir uma canção e daqui a pouco eu volto para contar as experiências do meu chamado na Guatemala e da provisão de Deus de forma milagrosa naquela nação sobre a minha vida. Um abraço a todos esses pastores queridos e a todos aqueles que estão nos assistindo agora. Um beijo. O ano era o ano de 1998 e eu estava ajuntando dinheiro para poder comprar um bom computador para mim, para eu poder escrever livros, para eu poder colocar as minhas ideias no papel. E eu lembro que chegou para mim um encarte, um pequeno anúncio de um congresso que ia ter na nação da Guatemala. E eu tinha um desejo muito grande, eu sabia que Deus tinha algo para fazer em minha vida e através da minha vida na nação da Guatemala, desde o ano de 1989, quando eu estava na cidade de Taubaté. Um evangelista, em um culto familiar, olhou para mim e disse assim: a América Central te espera e o país é Guatemala. Lembro-me que naquela semana em casa, eu fui fazer uma pesquisa, fui pesquisar a respeito da Guatemala e desisti da ideia de ir para Guatemala, porque o país estava em uma guerra civil e lembro que os números naquela época eram aproximadamente 300 mil guatemaltecos haviam tirado as suas vidas em uma guerra civil. Então eu pensei comigo, de verdade, eu acho que Deus não tem um chamado para eu ir a essa nação. Mas não esqueci essa palavra desse evangelista: a América Central te espera e o país é Guatemala. No ano de 94, eu estava sobrevoando a América Central, quando o piloto do avião disse: nós estamos sobrevoando agora
um país chamado Guatemala, e esse vulcão que vocês estão vendo, e falou o nome do vulcão, quando ele falou o nome Guatemala, o meu coração ardeu, e eu estava indo para os Estados Unidos pregar, era novembro de 94. Depois, no ano de 1997, eu estava em um congresso chamado Comiban, um congresso ibero-americano de missões, na cidade de Acapulco, no México. E o presidente do Comiban era um pastor chamado Rudy Giron. E quando disseram, vamos ouvir o Rudy Giron, que é um pastor guatemalteco, e quando disse um pastor guatemalteco, o meu coração ardeu, e eu fui até ele, tirei uma foto, falei para ele que eu tinha um desejo muito grande de ser missionário na Guatemala, e ele disse, vá para Guatemala. E agora eu estou no ano de 98, e esse prospecto chega na minha mão, de que existiria um congresso mundial, e eu lembro que eu peguei aquele dinheiro, e não dava para eu ir direto para Guatemala, a minha passagem, o dinheiro não daria para eu chegar na Guatemala, então eu fui de ônibus até a Bolívia, depois eu fui de avião até o Peru, e fiquei alguns dias depois na cidade de San José, na Costa Rica, na casa de alguns amigos, e então eu consegui, 5 dias depois de estar na Costa Rica, eu consegui chegar na nação da Guatemala. Lembro-me muito bem que eu não sabia onde ia ser feita a inscrição, aonde ia ser feito o congresso, aonde eu ia ficar hospedado, eu não tinha noção de nada disso. Eu só tinha a data do congresso. E lembro que quando eu cheguei, no dia que iria começar o congresso no aeroporto, eu não sabia para onde ir, e eu vi um ônibus escrito assim, Congresso Mundial. Então, logo eu entrei no ônibus, eu não conhecia ninguém, e já me assentei no ônibus, e de repente chegou uma multidão de mulheres, eu era o único homem, uma caravana de mulheres da República Dominicana. Mas como elas não perguntaram nada para mim, eu fiquei quietinho ali sentado, e o ônibus saiu, e todas estavam cantando, e quando eu vi, nós estávamos chegando no lugar aonde ia fazer a inscrição para o congresso. E eu fui perguntar o valor da inscrição. Então eu cheguei à conclusão de que se eu gastasse o dinheiro para fazer a inscrição, eu não teria dinheiro para ir para o hotel. E como eu tinha ido para participar do congresso, eu falei, eu vou começar a fazer a minha inscrição e eu vou começar a ajudar as pessoas aqui e alguma coisa vai acontecer. E eu tenho aí esse PowerPoint, algumas fotos, e eu comecei então a carregar malas. Você vai ver aí, eu estou em cima de uma vanzinha. Comecei a ajudar as pessoas a carregar malas, porque eu não sabia o que fazer, como ocupar o meu tempo que estava ali. Eu não sabia onde ia ficar hospedado, eu já tinha gastado todo o meu dinheiro na inscrição, e eu estava só esperando Deus abrir uma porta. Enquanto isso, eu fui ajudar as pessoas a carregar malas. De repente, eu vi 2 rapazes assentados em uma mesa, tomando café, e eu me aproximei, que é a próxima foto, eram 2 evangelistas venezuelanos. Eu cheguei para eles e eu perguntei aonde é que eles tinham comprado aquele café. E eles me disseram, não, é gratuito, é só você ir naquela mesa. E eu fui, peguei minha xícara de café e comecei a conversar com eles. Enquanto eu estava conversando com esses 2 evangelistas, se aproximou um senhor chamado Raul Monzon, de bigode, e disse para esses 2, eu já estou pronto, se vocês quiserem nós já podemos ir. E então eles se despediram de mim, esses 2 evangelistas venezuelanos, e me deram um abraço, e esse senhor chamado Raul Monzon também veio e me deu um abraço, e disse para mim, você é de outro país? Ele percebeu pelo meu espanhol, meu portanhol. Falei, não, eu sou brasileiro. E ele disse, que legal, e você vai ficar em que hotel hospedado? Eu disse, não, eu ainda não tenho nenhum hotel para ficar. Ele disse, eu tenho uma casa nas montanhas, e eu estou levando esses 2 evangelistas venezuelanos para ficarem hospedados na minha casa na montanha, no bosque, enquanto tem o congresso. Você não gostaria de ir também?
E eu disse para ele, bom, eu gostaria. E então, naquele dia, o Raul Monzon nos levou, passamos em um mercado, fizemos uma compra, na verdade ele fez a compra para nos abastecer durante a semana do congresso. Pode passar a foto? Esse é o Raul Monzon. Nós estamos nas larvas secas de um vulcão chamado Pacaya. Esse homem, ele foi uma grande bênção de Deus na minha vida. E ele me levou para sua casa na montanha, e durante todos os dias, a semana inteira, ele chegava pela manhã, ele nos pegava, nos levava para o congresso, participávamos o dia todo do congresso, e quando terminava o congresso à noite, ele nos levava para sua casa lá nas montanhas de Guatemala. Os evangelistas venezuelanos diziam para mim, me belisca, porque era uma casa muito linda, era dentro de um condomínio, em um bosque, e a gente não estava acreditando no cuidado extraordinário de Deus, principalmente eu, que não tinha dinheiro para nada, e agora estava hospedado em uma casa muito bem localizada, e estava muito bem cuidado. Nessa semana tivemos essa próxima foto, tivemos o congresso e fomos para uma cidade chamada Almolonga, e tivemos essa cruzada em Almolonga. Esse era o mês de outubro do ano de 1998. Nesse dia, nós fomos surpreendidos por um tornado chamado Mitch. Se você pesquisar na internet, você vai ver, no ano de 1998, o Mitch devastou esses países da América Central, ceifando a vida de 40 mil pessoas. Aí nós estávamos numa cruzada com aproximadamente 3 a 4 mil líderes do mundo todo, e esse tornado veio sobre as montanhas de Guatemala, e nós fugimos. Eu lembro que eu fiquei abrigado em uma casa, outras pessoas ficaram abrigadas em outras casas no meio do caminho, mas o fato é que nesse dia, desse grupo, nós perdemos 11 pessoas. 11 pastores e missionários morreram nesse dia, por causa desse tornado, e outras 40 mil pessoas morreram na Guatemala, no México, morreram em El Salvador e também na nação de Honduras, e um pouco de pessoas também faleceram na nação de Nicarágua. E eu passei então esses dias, junto com outros guatemaltecos, ajudando as pessoas que lá eles chamam de danificados, pessoas que perderam as suas casas, pessoas que perderam seus bens. E a gente começou a ir nas oficinas, pegar bancos usados de caminhonete, de carro, e a gente fazia que isso fosse uma cama para as pessoas dormir, porque eram milhares de pessoas desabrigadas. Quando a poeira baixou, o Mitch foi embora, os nossos voos estavam cancelados, e eu me dirigi ao senhor Raul Monzon e disse para ele, eu estou então voltando para minha casa, para o Brasil. Ele olhou para mim e disse assim, Edson, será que Deus não tem alguma coisa para você aqui na nação de Guatemala? Porque esses dias eu estou orando por você, e eu senti no meu coração que você precisa fazer alguma coisa aqui nessa nação. Eu disse para ele, diante de toda essa situação que aconteceu aqui, e eu estou vendo o que aconteceu com o país, eu estou disposto a mudar para cá e a vir ajudar essa nação. Além da violência, além da criminalidade, ainda o país tinha sido devastado pelo furacão Mitch, e eu disse, eu venho para cá. Ele olhou para mim e disse assim, se Deus chamar você para vir para cá, eu quero que você entenda o seguinte, você não vai precisar pagar aluguel, porque você vai morar nessa casa aqui na montanha. E eu disse para ele, meu irmão, não brinca não. Ele disse, você não vai precisar pagar aluguel, porque eu vou cuidar de você, você vai ser muito bem-vindo a essa nação. Então eu fui conversar com o apóstolo Harold Caballeros, que era o pastor da igreja El Shaddai, naquela época, que era o pastor que liderava esse congresso mundial na Guatemala, e ele disse para mim, se Deus está te mandando para cá, então, por favor, volte para sua casa, arrume a sua mala e venha para Guatemala,
porque nós estamos precisando de pessoas como você. Voltei para o Brasil em novembro de 98 e em fevereiro de 99 eu já estava morando na nação da Guatemala. A igreja do Mandaqui, a igreja a qual eu sou membro, preparou algumas coisas, algumas pessoas me deram ofertas, outras igrejas, compramos as nossas passagens, e eu lembro que nós fomos embora para Guatemala com a promessa de R$800. Nós ganharíamos R$800, que teria que ser convertido em dólar, para depois ser convertido no quetzal, e eu lembro que era o dinheiro suficiente para a nossa comida. Nós não íamos ter dinheiro para outras coisas, era só para as necessidades, para nos alimentar, eu e a minha esposa. E nós fomos para Guatemala. Você pode passar aí a próxima foto. Quando nós chegamos na Guatemala, começamos a trabalhar, e eu comecei a pregar em igrejas. Aí você está me vendo, eu estou pregando em um estádio, em uma cidade que na época era a maior favela da América Central. Mais de 1 milhão de pessoas vivia nesse lugar que hoje é uma cidade chamada Villanueva. E comecei a pregar nas escolas, comecei a pregar nas praças, comecei a pregar nos ginásios, comecei a pregar nas igrejas, e Deus começou a abrir as portas, e a Loruama estava grávida. E pode passar a próxima foto, por favor. Loruama ficou grávida, e nós ficamos esse período lá, pensando como é que nós vamos fazer para a nossa filha nascer aqui nessa nação. E eu comecei a juntar dinheiro. Eu escrevi um livro e comecei a vender esse meu livro nas igrejas, nos lugares onde eu pregava, e eu lembro que eu conseguia juntar $800. E aí, nós fomos fazer um orçamento, fomos no hospital, conversamos com o pediatra, para saber quanto é que a gente necessitaria para poder a minha filha nascer na nação da Guatemala, em um bom hospital. E eu lembro muito bem que o doutor olhou para a gente e disse assim: olha, o anestesista vai ficar $1.200. Eu já vinha há vários meses juntando dinheiro e eu tinha conseguido $800. E agora só o anestesista ia ficar $1.200. E eu disse: meu amor, o que a gente vai fazer? Aí eu fui pregar em uma cidade chamada Salamar, em um lugar chamado Barra Verapaz. Barra Verapaz. E estou pregando na igreja. A igreja não tinha telhados, a igreja não tinha púlpito, era só as paredes, era um lugar muito carente. E eu estou na casa do pastor e eu ouvi o telefone tocar, e tinha uma parede que dividia o meu quarto do quarto do pastor, e eu escutei ele falando no telefone: desculpa eu não te ligar, porque o meu telefone não faz mais ligação, só recebe chamada, porque o meu telefone está cortado. Parece que ele não tinha dinheiro para pagar o telefone, ele não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E na hora que eu escutei a conversa dele com essa pessoa, o Senhor me fez lembrar dos $800 que eu tinha lá em casa, guardado na capital. E o Senhor falou comigo assim: você vai dar os $800 para ele. Faltava 15 dias para minha filha nascer. A gente não sabia em qual hospital ela ia nascer, a gente não tinha dinheiro para anestesista, a gente não tinha dinheiro para o parto, nem para o quarto, a gente não tinha dinheiro para nada, e só esse dinheiro que não era suficiente nem para o anestesista. E agora Deus disse: você vai dar esse dinheiro para esse pastor. Chamei esse pastor e disse: você pode me acompanhar até a capital? E ele foi até minha casa, e eu peguei esse $800 e eu dei para ele, e ele chorava, e eu também. Ele chorava de alegria por ter recebido os $800, e eu chorava de preocupação: e agora, o que é que eu vou fazer? Faltava uns 13 dias, menos de 2 semanas para minha filha nascer, e eu não tinha dinheiro. E eu estava pregando em um bairro muito, muito pobre, se eu não me engano, uma zona chamada Zona 1, de Guatemala. Lá a capital é dividida por zonas, né? Zona 1, Zona 2, Zona 3. E eu estava nesse lugar pregando em uma igrejinha com as folhas de zinco, quando chega o Raul Monzon. E o Raul Monzon chegou para mim e disse assim: Edson,
Eu recebi uma herança dos meus pais. E eu já entreguei o dízimo dessa herança para os meus pais, que os meus pais me deram, eu já entreguei o dízimo na igreja. Mas eu separei uma oferta. E essa oferta, eu preciso de uma direção de Deus para quem é que eu devo dar. Eu acho que deve ser para um hospital, talvez para um asilo, talvez para uma casa de recuperação, talvez para um orfanato. E eu gostaria que você orasse por mim agora, para que Deus me desse a direção para quem dar essa oferta. Para qual dessas instituições eu devo direcionar essa oferta? Eu falei, tá bom, Raul, vamos orar. E eu coloquei as mãos sobre os ombros do Raul e orei, Senhor, aqui está o teu filho, que tem um dinheiro para doar, e ele não sabe se é para um hospital, se é para um asilo, se é para um orfanato, e dentro de mim eu pensava assim, se não é para mim. Claro que eu não verbalizei isso, fiquei só dentro de mim, mas quem sabe, Senhor, não é para mim. Terminei a minha oração e o Raul foi embora. 8 dias depois, o Raul me ligou e disse, Edson, como é que você está? Eu falei, estou bem. Ele disse assim, você lembra que você fez uma oração para Deus me dar uma direção para quem dá aquele dinheiro? Eu falei, lembro. Ele falou, então, eu senti de Deus que é para dar para você. Você pode vir aqui em casa buscar o cheque? E eu disse, mas é claro, já estou a caminho. E eu lembro que eu tinha doado $800 para aquele pastor. Se eu não me engano, era um cheque de 23 mil quetzales, o dinheiro guatemalteco, que eu fui, fiz a conversão e o valor transformado em dólar era de $8.600. Mais de 10 vezes o valor que eu tinha dado para aquele pastor na cidade de Salamá, em Barra Verapaz, na Guatemala. Com esse dinheiro, a minha filha nasceu no melhor hospital da cidade, no Centro Médico de Guatemala. Foi cuidada pelo Dr. José Luiz Chacon. Aí está a Blanche, a minha filha mais velha, guatemalteca, nasceu nessa linda nação. Pode passar, por favor, a foto. Aí está o pastor Robert, que está consagrando a minha filha ao Senhor. A Blanche foi apresentada num monte de lugares. Blanche foi apresentada na Guatemala, depois foi apresentada em Cuba, depois foi apresentada aqui e depois foi apresentada também no Rio de Janeiro. Não faltou a apresentação de Blanche para o Senhor, né? Mas aí ela está sendo apresentada na Guatemala pelo meu amigo pastor Robert Márcio, que é uma das igrejas que nós ajudamos a abrir na nação da Guatemala. Deus cuidou de nós, Deus supriu nossas necessidades. Pode passar, por favor. Aí está a minha filha com alguns dias, no mesmo lugar. E 18 anos depois, o ano passado, nós retornamos a Guatemala. Eu já havia ido lá algumas vezes sozinho, mas agora com a família, nós voltamos 18 anos depois e tentamos fazer aí uma simulação, né? No mesmo lugar, lá atrás está o vulcão d'água, na cidade de Antiga Guatemala. Pode passar, por favor. E aí está a Blanche, uma garotinha, e agora com 18 anos na cidade de Antiga Guatemala. Eu senti hoje, eu tinha muitos outros países para falar, mas eu senti hoje de compartilhar com você essa experiência da Guatemala, para dizer para você que quando Deus guia, Deus providencia. Ficamos vivendo alguns anos naquela nação, ajudamos a abrir igrejas, e hoje, pode passar as fotos, por favor? Nós estamos lá no vulcão Pacaya, eu e a minha família o ano passado, pode passar. Aí o pastor Robert e do outro lado a igreja hoje lá em Villanueva. Nós começamos em um salãozinho bem pequenininho, hoje uma igreja enorme e o pastor Robert é o pastor principal dessa igreja. Pode passar. Minha família lá, pode passar. E aqui hoje nós temos essa parceria. SECAM é o Centro de Capacitação Missioneira que funciona lá na Guatemala. Hoje quem lidera esse centro de capacitação missionária é um pastor brasileiro, o pastor Jesuel Alves. O pastor Jesuel também já foi ligado à nossa missão Desafio. E hoje, devido a essa comunhão, essa parceria com a nação de Guatemala,
nós temos essa base nossa na nação do Haiti. Pode passar essa última foto. Todos esses que estão aí são guatemaltecos. Eles foram treinados na Guatemala e hoje são missionários na nação do Haiti. Então, Deus faz com que os frutos apareçam. Se Deus chamar você, não tenha medo. Ele vai cuidar de você. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Eu vou chamar parte de uma canção. Nós vamos ouvir parte de uma música agora. E daqui a pouco eu volto com a poderosa palavra de Deus para abençoar a sua vida. Não tenha medo de confiar e obedecer a Deus, porque quando Ele guia, Ele providencia. Eu tenho uma pergunta aqui do Marcelo Teles, e a pergunta dele é: paz, pastor. Pastor, a Guatemala, por ser um país católico, foi mais fácil ou difícil pregar o Evangelho? Interessante, porque a Guatemala, se você pesquisar, se você entrar no Google aí, fazer uma pesquisa, você vai ver que do ano de 95 para cá, houve um mover de Deus muito forte naquela nação, e hoje 45% da população de Guatemala se declara católico, e 42% da nação de Guatemala se declara protestante, cristã, evangélica. Então eu não tive dificuldades de pregar o Evangelho na Guatemala por ser uma nação católica. O coração deles estavam com fome de Deus, o coração deles estavam com sede de Deus. E hoje é uma das nações, e eu tenho estado em mais de 80 países do mundo, eu não conheço países que tenham igrejas tão grandes como a nação da Guatemala. A Fraternidade Cristiana, ou La Casa de Dios, ou La Iglesia Lluvia de Gracias, são a Igreja Príncipe de Paz, a Igreja El Shaddai, são igrejas enormes, são igrejas que você coloca 20 mil pessoas sentadas em um só lugar. É um estádio de pessoas que estão se reunindo todas as semanas para adorar a Deus. Então eu tive dificuldades para pregar em povoados, onde ainda a feitiçaria, os bruxos estavam dominando, mas lugares pequenos, e não foram muitas dificuldades, foram 3 ou 4 experiências que eu tive apenas. Mas Guatemala é uma nação muito abençoada, o coração daquele povo está buscando a Deus como nunca, e de Guatemala, de uns 10 anos para cá, está saindo missionários para muitas nações da terra. Nós vamos ter agora uma interação com o pessoal, é isso? Eu vou mandar um abraço para as pessoas que estão nos acompanhando, não sei se tem uma lista, tem. As pessoas que estão nos assistindo, a Nídia Flores de Goiânia, a Maria de Fátima, a nossa querida Josi Guimarães lá de Varginha, Minas Gerais, Shirlene Leni de Brasília, o Anderson Carias, como sempre. Um abraço a todos vocês. Eu vou falar com vocês agora segredos de Deus para uma vida bem-sucedida. O texto que eu vou ler com vocês é o texto de Daniel, capítulo de número 2. Como ter uma vida relevante? Como que a nossa vida pode ter relevância nesse mundo cheio de mudanças, que muda constantemente? E o texto, Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 36, nós vamos ler aí. Foi esse o sonho que tiveste. Isso aqui Daniel falando para o rei Nabucodonosor. E agora nós o interpretaremos para o rei. Versículo 37. Ó rei, tu és rei de reis. E a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E em cuja mão ele entregou os homens de todas as nações, onde quer que habitem, os animais, as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és, portanto, a cabeça de ouro. Verso 39. Mas, depois de ti, se levantará outro reino, um reino inferior ao teu,
E depois um terceiro reino feito de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Versículo 40. E haverá um quarto e último reino. Este vai ser forte como o ferro, pois o ferro tem o poder de quebrar e desmigalhar tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e reduzirá a pedaços todos os reinos do mundo. Essa é uma porção escatológica aqui do texto que Daniel está interpretando esse sonho. Você sabe que está falando de Babilônia, depois o reino medo-persa, depois o reino grego e então o reino do Império Romano que vai dominar o mundo. Mas eu quero pegar esse texto aqui e trazer algumas lições para nós. Como é que eu vou ter uma vida bem-sucedida? Como é que eu vou ter uma vida relevante nesse mundo que está o tempo todo cheio de mudanças? Primeiro tópico que eu quero que você entenda é que tudo aqui é provisório. Tudo aqui é passageiro. O que é que Daniel está dizendo para Nabucodonosor? Você está vendo esse sonho, rei? Você é o cabeça de ouro. Você é esse rei que Deus entregou tudo. Você tem o poder sobre todas as nações debaixo dos céus, não só sobre os homens, mas também sobre os animais, sobre os mares. Você tem o poder sobre toda a terra. Só que vai passar. Ele diz isso para o rei. Você é o cabeça de ouro, mas vai passar. Porque depois de ti se levantará um outro reino. E depois desse outro reino também se levantará um outro reino. E depois desse reino do Império Grego vai se levantar também o Império Romano. Então, a gente precisa entender que tudo aqui é provisório. Você precisa entender isso. Eu escrevi uma frase que eu peguei do pastor Marcelo Gomes. Pastor Marcelo Gomes é uma bênção na minha vida. Ele diz assim: visão de futuro é você saber que tudo é provisório. Interessante isso, né? Que a verdadeira visão do futuro é você saber que tudo é provisório. E tá aí, algumas marcas que há pouco tempo atrás eram potências no mundo todo. Por exemplo, a Kodak. A Kodak, ela dominava 95% de todo o papel que era usado para revelação de foto. Imagine a potência da Kodak. Nokia, quem é que não teve um celular da Nokia? Quando a Nokia lançou esse negócio que a gente usava para alugar filmes, lembra? Quando que a gente, o Blockbuster, quando que a gente imaginaria que isso aí iria desaparecer? Não sei quantos de vocês que me assistem e que tinham o Orkut. Eu lembro do Orkut, eu olhava para aquilo, uma coisa assim, extraordinária. E a minha pergunta é, onde é que estão? Onde é que está essas potências, essas coisas grandiosas? Todas sumiram, todas desapareceram, porque tudo é provisório. A pouca visão, diz o pastor Marcelo Gomes, é pouca a visão de futuro se você acha que o futuro está sob o controle. É pouca a visão de futuro se você acha que o futuro está sob o controle. Se você não tem essa visão de que tudo é provisório, de que é passageiro, de que a vida, o que é a vida? Salmo 90, a vida é como um sonho. O que é a vida? O salmista vai dizer, a vida é como um vento. O que é a vida? O irmão de Jesus, o apóstolo Tiago, vai dizer, a vida é como uma névoa. Porque ela está ali, mas levantando-se o sol, ela se dissipa. Por isso o próprio irmão de Jesus vai dizer, quem é você para dizer, hoje e amanhã e depois da manhã nós iremos mudar e vamos para um outro país e vamos para uma outra cidade e lá nós vamos negociar e lá nós vamos comprar e lá nós vamos ficar ricos, e assim como que se você pensasse que não vai ter mudanças.
é pouca a visão de futuro se você acha que o futuro está sob o controle. Por isso Tiago vai dizer, olha, eu acho que a melhor coisa que você poderia dizer é, se Deus quiser. Se Deus quiser, amanhã mudaremos para essa cidade. Amanhã abriremos um negócio lá. Amanhã nós negociaremos. Amanhã nós poderemos prosperar, se Deus quiser. É essa visão de que as coisas são provisórias. As coisas passam muito rápido. E você precisa aprender a viver aqui agora. Ontem eu recebi a notícia de uma amiga nossa que faleceu. E um comentário de sua tia, dizendo, tão perto estavas de mim, por que não te abracei? Por que não te beijei? Por que não te carreguei? Por que não disse que te amo? É porque a gente está pensando que o futuro é certo. A gente não está entendendo isso, de que o futuro não está sob o controle nosso. O futuro só está sob o controle de Deus, mas não está sob o nosso controle. Um amigo meu, cheio de vida, com 32 anos, apóstolo, com 32 anos já tinha aberto 168 igrejas em vários países do mundo. Um dia, andando, pensando, caminhando, sonhando com as coisas grandes, de repente uma pedra lhe bate na cabeça. E ele não existe mais. Então a gente tem que viver o aqui e agora. Abrace agora, beije agora, oferte agora, ame agora, consagre-se agora, viva agora, porque você não tem controle sobre o futuro. É isso que Daniel está dizendo para Nabucodonosor. Agora você é o rei, agora você é uma cabeça de ouro, agora você tem valor, só que as coisas mudam, agora você está por cima, agora você manda, agora você tem poder, agora você tem autoridade, só que vai passar, daqui a um tempo as coisas não serão mais assim. Então quando você entende essa visão, de que tudo aqui é provisório, você não vive firmado em coisas, ou não constrói a sua casa em areias movediças, em filosofias, em cultura, em conhecimento humano. Você constrói a sua casa na rocha dos séculos, que é a única que quando o vento soprar, os rios baterem com força, quando a chuva vier, sabe, o apóstolo Paulo diz assim, olha, que esse mundo vai passar, a sua aparência vai passar. O apóstolo João disse, o mundo passa e também a sua concupiscência e a sua aparência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanecerá para sempre. Por isso aqui na visão, vai falar de uma pedra que foi cortada sem auxílio de mão humana, está falando da intervenção de Deus na história, é um milagre, é a encarnação do Messias, a vinda do reino de Deus, e diz que todos esses reinos humanos, o reino da Babilônia, o reino do Ciro e do Dario, Medo-Persa, o reino de Alexandre o Grande e dos seus 4 generais, o reino dos 10 imperadores romanos e os demais, tudo isso vai passar, vai virar pó, mas aquela pedra que foi cortada sem o auxílio de mãos, que fala da vida de Jesus, ela vai crescer e vai encher toda a terra, e o seu reino não terá fim. Só no reino de Deus você tem estabilidade. O resto, tudo é provisório. Se você quer ter uma vida bem-sucedida, por favor, não se esqueça dessa primeira lição. A segunda lição que eu quero que você pense comigo é o seguinte: saiba que você precisa viver desapegado das coisas dessa terra. Você precisa aprender a viver desapegado das coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o profeta, ele revela o sonho de Nabucodonosor.
e é uma estátua imensa, e o profeta diz: você é a cabeça de ouro. Mas depois vai ter outros 2 reinos que se unirão no Império Mundial, os medos e os persas. Eles vão dominar o mundo, vai ser a prata. Depois os gregos virão e com a sua filosofia conquistarão o mundo todo, estabelecendo a cultura helênica no mundo que permanece até hoje. Depois então virão os romanos, que com seu poder militar dominarão a terra por muito tempo, sendo simbolizado nas pernas, que são os maiores membros do corpo, que vai ser um reino longo, imenso. E o rei Nabucodonosor sabe da estátua, e o profeta diz: você, a cabeça é de ouro, o resto vai só diminuindo. Ouro, depois é prata, depois é bronze, depois é ferro, e lá nos pés vai ser barro. Pode ver que o poderio humano vai só descendo, vai só perdendo valor, vai só se degradando, vai só perdendo sua qualidade. São os impérios gentílicos, os impérios humanos que estão, e nós estamos vivendo hoje. Tudo isso vai perder o seu valor. Aí a gente chega no capítulo 3. No capítulo 3, Nabucodonosor disse assim: eu quero fazer uma estátua enorme, grande, uma estátua minha, com 60 côvados de altura, 6 de largura, uma estátua tão grande que o mundo inteiro vai ter que adorar. Só que ele não faz essa estátua com cabeça de ouro, com peito de prata, com os lombos e o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro. Não, ele faz a estátua inteira de ouro. Por quê? Porque na cabeça dele a profecia não pode se cumprir, ele não pode deixar de ser a cabeça. Eu sou cabeça e não vai ter outros reinos após mim, não vai ter estátua com pedaços de prata, com pedaços de bronze, com pedaços de ferro. O meu reino vai permanecer para sempre. Eu vou ser rei para sempre. A minha glória jamais será dissipada. Ele se apega àquilo. O profeta já tinha dito para ele: tudo é provisório, você vai passar. E ele diz: não, eu vou me apegar a isso, e eu vou grudar nisso que eu tenho, e eu não vou abrir mão. E o apego é isso, o apego é a impossibilidade de você abrir mão de alguma coisa. Você não consegue viver sem aquilo, você está apegado àquilo. Pode ser o ministério, pode ser o dinheiro, pode ser o trabalho, pode ser as coisas, pode ser amigos, pode ser tantas coisas, fama, pode ser posições que a gente se apega e a gente não quer abrir mão, e a gente não entende que isso vai escravizar a gente. É como diz lá em Lucas capítulo 12, e o versículo de número 15, Jesus disse assim, para um camarada avaro que queria que Jesus fosse juiz para dividir o bem. Jesus disse assim: olha, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Isso é muito sério. Jesus disse: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aí vai contar a parábola do administrador, do rico louco. Na nossa cultura ele seria sábio, porque ele plantou, deu muito dinheiro, deu muita colheita, ele fez celeiros maiores, ele disse: eu vou juntar tudo isso. Ele era um excelente administrador. Mas no versículo 19 e 20, Jesus disse assim: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para quem será? E Jesus conclui dizendo: assim é aquele que ajunta riquezas para si, mas não é rico para com Deus. São pessoas que se apegam às coisas dessa terra. Por isso Paulo vai dizer em Colossenses 3, pense nas coisas que são de cima. Vocês que já ressuscitaram com Cristo, pense nas coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Ocupe os vossos pensamentos nas coisas do alto, e não nas coisas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós seremos manifestados com Ele em glória.
Faça, pois, morrer esses desejos, diz o apóstolo Paulo, a partir do versículo 5 de Colossenses capítulo 3. Não se apegar. E esse jovem rico lá, que a gente conhece tanto no Evangelho de Mateus, como no Evangelho de Marcos, de Lucas, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus sabia que o problema dele era o apego ao dinheiro. Jesus disse, vai, você quer ser salvo? Você está pensando que é comprar, que se compra a salvação? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois vem e me siga. E então você vai ter a vida eterna. E o texto diz assim, que o jovem se retirou triste, porque ele era possuidor de muitos bens. Na verdade, ele não era possuidor de muitos bens. Ele era possuído por esses bens. Ele pensava que ele poderia comprar a vida eterna, e Jesus disse, não, vale muito mais do que você imagina, porque se você vender tudo que você tem, ainda não é o suficiente. Você tem que dar aos pobres, e ainda não é o suficiente. Você tem que me seguir. Vende o que tem, dá aos pobres, e depois vem e me segue. E aí Jesus disse, então você vai ter a vida eterna. Mas ele era tão possuído pelos bens materiais, que ele não conseguiu. E eu termino essa meditação com você, uma frase que Deus me deu há muitos anos atrás sobre o ser possuído. Eu não sei se a frase está aí, se você puder, aí está. Quando você é capaz de se despossuir do que você possui, para ser possuído pelo possuidor de todas as coisas, então o possuidor te dará a possibilidade de possuir as coisas, sem por elas ser possuído. Não se apegue às coisas dessa vida. Deixe que o único possuidor de todas as coisas possua a sua vida, porque então ele vai te dar possibilidade de possuir sem ser possuído, e você vai se ver como um mordomo e não como o dono das coisas, e você vai administrar com fidelidade. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te guarde, que o Senhor te prospere. Espero que esses 2 conselhos sejam uma grande bênção para a sua vida, para que você tenha firmeza nesse mundo em que as coisas estão mudando constantemente. E eu quero convidar você para me seguir nas redes sociais. Entre aí no meu Instagram, eteixeira007, ou no nosso site, edsonteixeira.com.br. Nos siga, será uma alegria. Nós vamos estar sempre munindo você de informações. Um grande abraço, Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.